Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar um vídeo para vocês, para dar uma dica de manutenção nos equipamentos da tecnologia inverter, beleza? Hoje eu quero iniciar esse vídeo com uma pergunta: qual é a pressão ideal para um equipamento que trabalha com tecnologia inverter? É muito comum a gente ler em alguns manuais de fabricante aí que a pressão ideal fica de 110 a 150 PSI, né? Nessa faixa aí, beleza? Mas hoje eu quero mostrar uma condição para vocês aqui, que o equipamento pode trabalhar com essa pressão e mesmo assim o rendimento do equipamento não ser satisfatório. Para isso a gente fez uma instalação aqui, tá? É uma instalação bem simples, somente para fazer alguns testes no equipamento, beleza? Então nós temos um aparelho aqui da tecnologia inverter, cuja capacidade de BTU aqui é 24.000 BTU horas, e vou mostrar para vocês aqui uma coisa bem legal. Se a pressão ideal de funcionamento, vamos considerar aí de 110 a 150 PSI, nós vamos ver qual é a pressão desse equipamento. Mas antes, eu quero falar uma coisa com vocês. Esse equipamento ele pede 1.600 gramas de fluido refrigerante. O que nós fizemos? Nós colocamos 800 gramas de fluido, ou seja, colocamos 50% na carga parcial do equipamento, para fazer algumas análises e algumas medições, tá legal? Então esse aparelho ele pede 1.600 gramas de fluido refrigerante R410A e nós colocamos apenas 800 gramas e vamos ver qual será o comportamento dele, tá? Então vamos falar que o cliente chamou você para atender um atendimento, um chamado e tal, no qual ele diz que o equipamento não está tendo um bom rendimento e tudo mais. Ao chegar lá, você repara que está tudo instalado, tudo certinho e tal, o equipamento, o compressor aciona, ventilador aciona, tudo certinho, porém você sente que o equipamento realmente não está fazendo uma troca de calor satisfatória. Então vamos lá. É muito comum, né, o primeiro procedimento aí, o pessoal fazer a leitura de pressão. Então, quando a gente pega aqui a pressão desse equipamento, está marcando aqui uma pressão de aproximadamente 150 PSG. Está marcando aqui, ó, aproximadamente 150 PSG. Essa é a minha pressão de evaporação. Olha, aí que entra a grande questão. Se a pressão, né, ideal, que alguns fabricantes falam, é de 110 a 150, o porquê que o equipamento está trabalhando com 150 e não está rendendo de uma forma satisfatória? Pessoal, o melhor teste, tá, para saber o rendimento desse equipamento seria através da psicometria de uma carta psicométrica com psicômetros e medindo a vazão de ar, para a gente saber qual é a diferença de entalpia de entrada e de saída do meu evaporador, certo? Mas muitas das vezes torna um teste muito complexo, ok? Apesar de hoje no mercado já existir equipamentos que fazem isso. Um teste mais simples que nós podemos fazer isso é o teste de rendimento que nós temos no equipamento. Como é que faz o teste de rendimento? Eu posso fazer de uma forma simplificada com um penta. Então o que eu faço com esse penta? Eu vou medir, um penta eu coloco na entrada de ar, no retorno, e outro penta eu coloco no insuflamento. Então um sensor eu coloco na entrada e o outro sensor eu coloco na saída. Com isso eu estou medindo a temperatura que está entrando no meu equipamento, né, e a temperatura que está saindo. Então eu consigo saber qual é essa diferença. Sendo que essa diferença, alguns fabricantes falam de 8 a 14, 8 a 16, de 10 a 14, então a gente tem que consultar o manual do fabricante. Por vias de regra, quando a gente não sabe, normalmente as marcas convencionais aí no mercado, ela trabalha de 10 a 14, então, ou seja, o rendimento, a diferença tem que ficar entre 10 a 14. E agora nós vamos fazer a medição. Nós estamos aqui com o sensor 1, medindo a temperatura de entrada. O sensor 1 marca uma temperatura de 24.7. Então estou falando para vocês que a temperatura aqui está entrando a 24.7. Já o sensor 2 está marcando uma temperatura de 18, tá? E aí aqui ele já me dá a diferença. Essa diferença é uma diferença de 6 graus. Ou seja, eu estou falando que a diferença de entrada e saída está sendo apenas de 6 graus. Ou seja, está um rendimento insatisfatório, baixo. Por que, Rafael? Porque quando a gente tem um rendimento abaixo de 10, né, nós temos um baixo rendimento do equipamento. Então, se essa diferença está abaixo de 10, nós estamos com um baixo rendimento no nosso equipamento. Ou seja, a troca de calor, né, está sendo pouca, né, de uma forma geral. Mas, poxa, se a troca está pouca, mas a pressão está uma pressão legal, que está entre 100 a 150 PSI, como nós tínhamos falado no início do vídeo.
Então, o porquê que está acontecendo isso? Vejamos, pessoal. Esse equipamento, ele trabalha com uma válvula de expansão eletrônica. Ele trabalha com uma válvula de expansão eletrônica, tá? Que, de certa forma, ela controla o superaquecimento, tá? Além disso, ele trabalha com uma tecnologia do compressor de velocidade variável. E, quando o compressor trabalha com essa tecnologia de velocidade variável, o que acontece? Quando a rotação do compressor diminui, tá? A pressão de evaporação aumenta. Então, é um caminho aí contra o outro. Rotação diminuiu, pressão de evaporação aumenta. Rotação do compressor aumentou, pressão de evaporação abaixa. Então, eu trabalho com essa sincronia. Com isso, o que acontece? Muitas das vezes, nós temos um sistema trabalhando com baixa rotação, uma pressão de evaporação relativamente ali alta, nos enganando, tá? Então, uma dica que eu quero dar para vocês é, quando for fazer um teste no equipamento, não se baseie tanto pela pressão, porque você pode ser enganado pela pressão. A melhor maneira, como eu falei, é psicometria. Se a gente não tem, né, o psicômetro ali e tal, eu estou querendo fazer isso, você pode estar fazendo isso através do teste de rendimento, como eu acabei de explicar. Mede a temperatura de entrada e mede a temperatura de saída. Essa temperatura tem que ficar entre 10 a 14. Sendo que ficando abaixo de 10, eu estou com o equipamento apresentando um baixo rendimento. Tá legal? Então esse aparelho está apresentando para mim um baixo rendimento. Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu estou medindo esse delta de temperatura do meu evaporador. E a pressão aqui marcando 150. Então, a velocidade variável do ventilador, do condensador, a velocidade variável do meu compressor, mais a válvula de expansão eletrônica, acaba interferindo, tá? Para que essa pressão, né, me dê uma pressão alta. Ah, é uma falha? Não é uma falha. Ele está tentando corrigir, né, o equipamento está tentando corrigir ali o superaquecimento, aumentando a rotação, diminuindo a rotação, né? Então ele está tentando se ajustar, se adequar à maneira que está sendo instalada, para a maneira que ele está sendo adequada naquele momento, tá legal? Então, essa é a dica de hoje. Não se baseie tanto por pressão, tá? Pressão, sim, pode ser um parâmetro para você, mas sempre se baseie. Uma melhor maneira para você saber se o equipamento está rendendo de uma forma ideal ou não é através da diferença, que nesse momento está uma diferença de 7,2, sendo que esse equipamento ele pega uma diferença mínima de 10, ou seja, a troca de calor do meu evaporador está insatisfatória, ela está ruim, né? Devido que a pequena quantidade de fluido refrigerante que foi injetada no meu evaporador de forma proposital nesse momento, para a gente entender que a gente pode trabalhar com uma baixa carga, porém a sua pressão está na pressão ali até considerável, vamos dizer assim, ideal. E minha temperatura de descarga nesse momento está 47 graus, a temperatura de descarga. Tende a subir mais, tá? Por que está alto? A temperatura de descarga está nesse valor, poderia até estar mais baixa se de repente tivesse uma carga de fluido ideal. Hoje a temperatura ambiente está bem baixa aqui, tá? Nós estamos no estado de São Paulo e a temperatura ambiente está relativamente baixa. Então, pessoal, o cliente chamou vocês para atender um chamado no qual o equipamento inverter não está trabalhando de forma ideal, além da pressão, né? Faça a leitura de rendimento dele. Lógico, uma outra coisa que eu quero falar é, para fazer esse teste, tudo tem que estar legal. Ou seja, quando a gente fala tudo legal, tudo conforme os parâmetros, instalação adequada dentro da norma do fabricante, evaporador limpo, condensador limpo, né? E tudo certinho, com o equipamento tudo funcionando legal aí, beleza? Quero mandar um abraço para o meu amigo, professor Valdemir de Oliveira, do Rio de Janeiro, um grande amigo meu aí. Grande abraço aí, Valdex, Valdemir. E eu acho que é essa dica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ajude vocês no dia a dia de vocês aí. Muito obrigado e é isso aí, pessoal.